Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o nosso programa semanal, onde nós vamos destacar temas relevantes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O nosso programa é Espiritismo e Atualidades. E nós já estamos aqui com a nossa equipe posta, prontinha, afinadinha, para poder levar mais um tema instigante, mais um tema que suscita dúvidas, para que a gente possa, de alguma forma, com o amparo da espiritualidade, aclarar o máximo possível. Esse é o nosso propósito, a divulgação da filosofia, da ciência e do espiritismo. E vou chamar para início a nossa companheira Mônica para fazer as suas considerações iniciais. Bom dia, Mônica! Bom dia, Xavier, bom dia, João, bom dia a todos que estão conosco. Primeiramente, feliz ano novo a todos, que é o primeiro programa do nosso ano de 2021, que tenhamos todos um ano iluminado, que os nossos caminhos sejam iluminados por Jesus, e extremamente abençoado por Deus, que esse ano seja assim para todos nós. E assim estou feliz de estar aqui novamente, vamos lá, aguardando as perguntas e a participação de todos vocês. Um grande abraço a todos. Legal, obrigado, Mônica. Sejamos felizes nas nossas respostas das perguntas que já estão apostas aqui para aqueles que têm participado com grande frequência junto conosco no nosso momento de reflexão. E vamos chamar nosso companheiro João Luiz para as suas considerações iniciais, João. Bom dia, Xavier, bom dia, Mônica, bom dia, amigos da Rádio Web. Muito feliz de estar com vocês aqui e realmente mais feliz porque é o primeiro programa do ano, como falou a Mônica, muito importante e um tema muito importante, muito atual e que suscita muitas dúvidas, né? Mesmo entre nós espíritas e principalmente para as outras religiões que talvez não tenham toda a visão que nós possamos ter, né? Vamos, então, tentar ajudar, né, o Xavier, Mônica, com essas nossas respostas aí e ser felizes nas respostas. Perfeito. Então, nosso tema que nós iremos trabalhar hoje são os flagelos, né? Os fatos que ocorrem no nosso dia a dia, efeitos naturais, mas também com o dedinho e a pontinha do homem. E nós estaremos falando sobre o coronavírus, algo que nos aflige muito, e a visão espírita do flagelo e no caso da Covid. Como é que o espiritismo vê essa questão da Covid-19? Nós estaremos falando sobre isso. Mas antes, vamos àquela nossa prece inicial para que nós possamos continuar a receber o amparo da espiritualidade maior. João, por favor, faça a nossa prece inicial. Ok. Bom, meus amigos, então vamos mentalizar Deus Pai e todos os irmãos da espiritualidade de luz para que nos oriente nesse momento que estamos vivendo, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo melhoria espiritual para todos nós. Então, pedimos para que nós tenhamos a felicidade de poder estar aqui ajudando com algumas respostas, alguns esclarecimentos, naturalmente com a ajuda dos irmãos de luz que estão conosco. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, já quero aqui agradecer a participação da Ângel, nossa companheira, que toda semana nos acompanha aqui, ficamos muito felizes. Um bom dia para você também, Ângel. A Neide Lima, muito obrigado pela participação de vocês. Nós ficamos muito felizes em ter todas essas energias positivas diante de um tema tão sério como esse dos flagelos. E antes de nós adentrarmos já as perguntas, gostaria de fazer uma consideração inicial. Nós temos no Livro dos Espíritos a lei de causa e efeito, e principalmente no que se refere à lei de destruição.
onde Kardec faz a pergunta aos mentores espirituais, tentando entender por que existe esses flagelos, por que existe tantos maremotos, terremotos, por que isso ocorre dentro do nosso planeta Terra. E, sabiamente, os mentores espirituais explicam, há uma necessidade de regeneração dentro do planeta. Fatos importantes como o terremoto que ocorre, que muitas vezes nos traz um certo desconforto em saber que muitas vezes há aquilo que nós chamamos de desencarnes coletivos. Mas, segundo o plano espiritual, isso faz parte da transformação pelo qual o nosso planeta tem que passar. E nós fazemos parte desse planeta. Nós estamos aqui justamente para vivermos as provas, as expiações e vivenciarmos essa situação. Então nós fazemos parte desse momento de transformações que ocorrem naturalmente dentro do nosso planeta Terra. E não é por um acaso que o plano espiritual se prepara o tempo todo, nos dando consciência disso. Mas também podemos dizer que, na medida em que temos a ciência e a tecnologia que se desenvolveu muito durante os 30 anos aí, nós também sabemos que nesse desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem o dedo do homem. Então, há o processo de ocorrer os fatos naturais dentro do planeta Terra, mas também tem a participação do dedinho do homem. Quando ele desenvolve a tecnologia, quando ele desenvolve a ciência, muitas vezes, no desenvolver dessa ciência, acaba ocorrendo fatos que podem interferir dentro da convivência nesse planeta Terra. E nós vamos perceber isso no transcorrer do nosso programa, através das perguntas. Hoje nós estaremos utilizando um texto que nós buscamos dentro da página da FEAL, né? Onde nós vamos falar sobre o flagelo, sobre a questão também dos fatos do coronavírus que está aí nos afligindo tanto, né? E nesse texto a gente procurou abordar as coisas mais básicas do que é o espiritismo, e nós trazemos nessa questão básica principalmente a lei de destruição, né? E as perguntas que serão formuladas estão dentro da lei de destruição. E para começar, nós já podemos chamar a nossa convidada especial, aquela que vai entrar aqui ao vivo para fazer a pergunta ao vivo para nós, e nós damos início às formulações e respostas dessas perguntas. Vamos chamar a nossa companheira Cecília. A Cecília, chegue mais, Cecília, para que você possa formular a questão para nós, e nós vamos estar assim, de coração aberto, para poder respondê-la dentro daquilo que nós estudamos. Bom dia, meus amigos queridos, meus irmãos, né, em Cristo, que estão nesse sábado novamente nesse programa acolhedor, né, ouvindo as perguntas e respostas, que vem esclarecer muitas coisas importantes para todos nós, né. E hoje eu tenho uma pergunta que sempre está muito na nossa mente, né, são muitas questões, na verdade, que nos aflige, né, para sabermos respostas, é muita coisa, né, que ainda temos dúvidas e questões dentro de nós que ainda fica a desejar. Então, vai a pergunta. Ainda no futuro, há de ter muitos flagelos, como questões geológicas, meteorológicas e biológicas, a fim de equilibrar o planeta? E que força é essa? Qual a lei que Deus impõe nesses casos que avassalam regiões, destruindo e exterminando diversas vidas? Vidas, assim, fisicamente falando, né? Essa é a minha questão de hoje. Obrigada, Cecília. Tá sem som, Xavier. Obrigado, Cecília, pela sua pergunta. Ela é muito importante e nos dará a oportunidade de podermos explanar da melhor forma possível. E eu vou chamar, a princípio, a Mônica para fazer esses
comentário sobre essa pergunta da Cecília, Mônica. Tá certo. Cecília, obrigada pela pergunta, bom dia para você também. Então, vai continuar tendo, sim, no futuro. O Xavier, na introdução, já até falou um pouco sobre isso e por quê. Nós, quando fizemos nosso primeiro programa, que foi Ecologia na Visão Espírita, nós falamos da vida do planeta, que o planeta é um organismo vivo. Ele está em constante transformação, em constante evolução. Por isso acontecem essas questões geológicas, terremotos, maremotos. Só que tem uma questão aí muito importante que a gente não pode descartar, é a ação humana, principalmente no que diz respeito à questão meteorológica. A gente tem vivenciado isso na pele, né? Com clima muito mais quente, com degelos nos polos, com constantes eventos climáticos que acabam devastando lugares, populações. Muito disso é da ação humana, através das queimadas, através de gases que são expelidos, enfim, toda uma responsabilidade com relação à manutenção do planeta, do planeta, na parte ecológica, tem muita da ação do homem. Na parte que esses flagelos naturais, eles vão existir sim, mas podem existir em menores vezes, menor quantidade. Tem acontecido mais vezes por ação humana, isso a gente tem sabido, tem lido em noticiário e visto. Mas essas questões dos flagelos naturais, eles são naturais, eles são necessários para que o planeta evolua, cresça. A gente tem exemplo lá atrás, que houve a Era do Gelo, que depois teve a mudança, teve os dinossauros, teve aqueles meteoritos que acabaram com uma parte do planeta, depois tudo transformou, então a transformação ela é constante. É que, ultimamente, tem acontecido mais por ação humana, irresponsabilidade humana, voltada motivados por interesses materiais, financeiros, egoísticos, podemos dizer assim. Você também perguntou que força é essa, né, que destrói essas coisas. Está ligada à lei de destruição, Cecília. Uma das leis naturais, divinas, criadas por Deus e que está na consciência de todos nós e que nenhum de nós estamos isentos de passar por ela. Mas essa lei de destruição, ela tem um objetivo, e é a renovação. Né? É a renovação tanto do planeta quanto de nós, seres humanos, que somos atingidos naquilo que a gente tem ainda muito a fazer no nosso ego, no nosso orgulho. Quando esses flagelos, essas situações ocorrem que acabam fazendo que várias pessoas desencarnam juntas, move em nós a solidariedade, a caridade, faz com que a gente pare, saiamos daquela loucura do dia a dia e voltemos mais o olhar para o outro, que é a nossa responsabilidade, né? A gente tem aqui, como Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esses flagelos nos sensibilizam e nós começamos a olhar, então, para o outro com uma maneira mais caridosa. É verdade que nem todos agem assim, haja visto o momento presente, a gente tem vários exemplos, mas, de uma forma geral, isso motiva as pessoas a serem melhores, através das suas ações e através das suas reflexões, para não destruir tanto o nosso planeta, o nosso sistema de vida, que nós precisamos desse planeta para sobreviver. O planeta nos dá essa condição, por isso ele se transforma para nos dar as condições de vida. Então, precisamos ter esse carinho, esse cuidado com ele, porque ele é um organismo vivo. Então, os flagelos vão continuar acontecendo, né? Podem acontecer em menor intensidade, menos vezes, ou continuar acontecendo em mais vezes, dependendo da ação humana. Perfeito, Mônica. Muito feliz as suas colocações. E essa colocação que você faz, me faz surgir na mente uma pergunta, até em cima do primeiro programa que nós falamos, que era sobre a ecologia. Então, nós podemos dizer que ainda falta um pouco de consciência ecologia ou
ecológica das pessoas. Porque nós comentamos na nossa introdução que, infelizmente, em todo o avanço da ciência e da tecnologia, tem o dedinho do homem. Então, falta ainda para a população do planeta Terra uma melhor consciência ecológica. O que você pensa sobre isso, João? Falta essa consciência ecológica? Xavier, isso não tenho dúvida nenhuma que falta essa consciência ecológica para nós, seres humanos. Nós estamos hoje muito materialistas, né? E isso faz com que, então, a gente esqueça um pouquinho a ecologia, buscando só satisfazer as nossas necessidades com materialismo. Nós temos que nos desvestir dessa forma de ser materialista e olhar um pouquinho mais o lado espiritual e cuidar do nosso planeta. Nós temos várias organizações que nos mostram os caminhos para que a gente possa cuidar do nosso planeta. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, somos cômodos, né? Queremos tirar sempre vantagem e aproveitar o materialismo que nos satisfaz, que nos dá, assim, uma alegria de viver, mas que não é alegria espiritual, é alegria material, alegria de estar nesse mundo, que não vai nos levar a nada. Então, nós temos que pensar um pouco diferente, nós temos que cuidar da ecologia como um todo nesse planeta, para que todos nós possamos usufruir dele. Como disse a Mônica, o planeta está se revigorando, ele está se transformando. E nós, seres humanos, alguns não estamos levando em consideração isso daí, e nós também não estamos criando condições para nós crescermos espiritualmente. E isso vai trazer consequências maiores, porque a pandemia que nós estamos vivendo não é de hoje. Já temos vários, se nós pegarmos a história, nós temos vários episódios sobre a pandemia, outras, né? E que ocorreram, só que agora elas estão cada vez mais próximas uma da outra. Isso significa o quê? Que nós não estamos cuidando do nosso planeta e não estamos cuidando da nossa espiritualidade, Xavier. Perfeito, João. Posso falar. Posso fazer uma colocação, Xavier? Perdão, me interrompi. Pode fazer. Eu costumo dizer que nós somos pequenos elos de uma única corrente. Isso é bem claro com relação ao coronavírus que nós estamos vivenciando agora. Quanto à importância da nossa ação, da nossa atitude aqui, influencia aqueles que são próximos a nós e o quanto ela reverbera fora do nosso planeta, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Então, a gente tem isso muito claro, né? A importância de uma atitude, de uma ação em um determinado local que reverberou para toda a humanidade. Perfeito. Eu acho que fomos muito felizes ao iniciarmos esse programa falando exatamente da consciência ecológica que nós temos que ter, porque essa pandemia, com certeza, está intimamente relacionada a isso. E para o melhor entendimento disso que nós estamos falando, quero aproveitar a oportunidade de dar uma sugestão de leitura de um livro, né, que é do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária. Ele fala com muita propriedade de todo esse processo dos maremotos, dos tsunamis, de tudo aquilo que está ocorrendo no planeta Terra, e traz um assunto que eu tenho certeza que vai despertar o grande interesse de vocês. É saber que entre nós já existem civilizações avançadas, nos auxiliando a sair dessa condição de ainda estarmos em provas e expiações, para entrarmos definitivamente no momento de regeneração. Sugestão, livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, que é o grande mentor e grande espírito que nos traz essas informações tão presentes. Mas voltando ao nosso programa, vamos aproveitar e colocar aqui uma pergunta da nossa amiga Cida. Oi, Cida! Muito obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. E eu vou passar essa pergunta para a Mônica. Como explicar a justiça de Deus no caso de flagelos naturais, como terremotos que matam crianças e pessoas inocentes?
De uma certa forma, a Mônica já respondeu, mas podemos ampliar um pouco mais essa resposta. O que você acha, Mônica? Dá. Sempre tem muito o que falar. Sempre tem muito o que falar e acrescentar. Cida, a justiça de Deus, né? Ontem mesmo eu fui questionada sobre isso por uma amiga. Isso, você acredita que isso é justiça de Deus? E aí a gente fala sim, porque é muito fácil acreditar na justiça de Deus quando tudo está caminhando de uma certa forma, entre aspas, normal. Né? Normal para cada um tem um significado diferente. Então é muito fácil acreditar na justiça de Deus nesses momentos menos atribulados. Quando então acontecem as dificuldades, as atribulações, os flagelos, aí nós paramos para questionar a justiça de Deus. E aí nós percebemos o quanto ela é correta, imutável, certa. Talvez no primeiro momento nós não compreendamos, mas após uma reflexão, se nós pararmos, nós vamos entender e ver como as coisas são impermanentes. Tudo é impermanente. Tudo está, inclusive nós. Nós estamos encarnados, nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nada está estático. A única coisa que é Deus. Este sim é permanente. Então, essa justiça nos traz esse entendimento. Os flagelos acontecem, tanto naturais, como eu já disse, e nos provocados e auxiliados, vamos dizer assim, pela mão humana, porque os naturais vão acontecer de qualquer maneira. É que o homem, com a sua imprevidência, com seus equívocos, dá um empurrãozinho para que eles aconteçam mais e acabam causando mais malefícios a algumas pessoas, no sentido de não poder auxiliá-los de pronto quando isso acontece, ou evitar que eles passem por essa situação. Mas isso depois a gente fala. Mas como na vida nada é permanente, tudo se transforma constantemente, né? Eu estava fazendo algumas leituras aqui, aí vi lá o que Lavoisier disse: nada se cria, tudo se transforma, e se transforma o tempo todo. Inclusive nós estamos nesse momento aqui, o que nós éramos de manhã, nós não vamos ser iguais à noite. A gente pode até não perceber, mas é assim que funciona. Essas pessoas que você disse, de crianças e pessoas inocentes do nosso ponto de vista, deste momento encarnados. Porque esses espíritos de crianças, jovens, idosos, adultos, são já maduros. A gente tem uma experiência anterior, nós, dentro da doutrina espírita, temos esse estudo, esse conhecimento, essa reflexão, tanto na parte filosófica, doutrinária, né, religiosa, a gente entende isso, e científica da doutrina, a gente compreende isso. Então, são espíritos que estão aqui, que já vieram de outros momentos. E se eles desencarnam nesses flagelos de forma coletiva, porque aí essas pessoas morrem várias juntas, eles têm reparações a serem feitas coletivamente também. Então, no primeiro momento, a gente sim fica indignado, emotivado, a gente sente, nossa, por que isso aconteceu? Pessoas tão inocentes, mas é do nosso ponto de vista material aqui agora. Mas, provavelmente, nenhum de nós somos inocentes, nenhum de nós somos vítimas. Tudo que a gente vivencia é para nos trazer um aprendizado, se não para aquele espírito que desencarnou e para aqueles que ficam, os familiares que ficam, para poder aprender a ter um olhar diferente sobre a vida e compreender essa impermanência. Então, que cada instante da nossa vida nós temos um papel muito importante. Qual é? De respeitar a nós mesmos e de respeitar o próximo, de cuidar de tudo que está à nossa volta. Porque tudo vai reverberar em nós e nas pessoas que convivem conosco, ou até naqueles que nós não conhecemos. Então, essa justiça de Deus, através da lei de destruição, da lei de amor que Ele nos traz, da lei de conservação até, porque às vezes esses flagelos acontecem para manter o planeta ainda de uma forma equilibrada. Porque o homem vai estragando tanto que tem que acontecer alguma coisa para fazer com que ele pare e fale, não, peraí,
vamos melhorar. E todo flagelo depois sempre traz melhoras naquele local que aconteceu, traz aprendizados, as pessoas melhoram, criam coisas até para prever esses flagelos. E é isso. Então, a justiça de Deus é perfeita naquilo que tem que ser. Nós aqui precisamos aprender a compreender. Muito bem, Mônica. Parabéns pela resposta. E isso sempre nos remete a uma reflexão maior, né? É muito fácil nós ficarmos jogando para Deus, para Jesus, aquilo que muitas vezes nos cabe. Pensemos, será que Deus seria incoerente na sua criação? Que somos nós? Ou somos nós que provocamos, na maioria das vezes, todos esses flagelos, principalmente quando nós temos o avanço da ciência e da tecnologia. O restante faz parte do processo de lei natural que faz parte do nosso planeta Terra. Quero ressaltar aqui a participação da nossa amiga Angélica Sorbara. Muito obrigado pela sua participação. O Antônio Cassis também está aqui conosco. E nós temos aqui a Isabel Sorbara, também está nos assistindo. Muito obrigado pela participação de vocês. Façam pergunta. Nós estaremos com muita galhardia para poder responder. E agora nós vamos fazer uma pergunta que eu vou direcionar ao João, que é da nossa amiga Salete. Ela me faz uma pergunta muito interessante aqui. E antes, porém, eu quero só ressaltar o seguinte. Quando o João e a Mônica citou que esse é o primeiro programa do ano, na verdade, é o primeiro programa dessa equipe que está aqui, né? Porque nós já tivemos o primeiro programa no dia 2, que foi sábado passado, né? Essa equipe é o primeiro programa do ano, tá certo? Então vamos à pergunta da Salete. Seria correto dizer que os países que mais estão sofrendo são os que têm demonstrado menos empatia, compaixão, solidariedade de seus habitantes, João? Será que é isso? Realmente muito interessante essa colocação da Salete, essa pergunta. Veja bem, até tem fundamento isso. Os países que menos respeitam os seus habitantes, né, os seus cidadãos, são os que estão sofrendo maior consequência desse flagelo. Mas isso faz parte de um contexto total. Como a Mônica falou, você falou, os flagelos, coisas naturais, eles são colocados nas nossas costas para acordarmos, para que a gente possa enxergar que estamos errados, que temos que mudar a nossa postura. Agora, é claro que esses países que têm seus governantes que não estão dando a devida atenção para o problema, vai engrandecer a situação. Não tem, então, um líder que vai conduzir o povo a seguir um caminho correto, que seria das prevenções. Vou falar da coronavírus, da máscara, dos cuidados de higiene, esperar a vacina, não ter aglomerações. E o que está acontecendo nesses países mais carentes com relação à ação do governo? Mais aglomerações, não existe interesse algum em ter máscara, e isso normalmente vai crescer o número de pessoas contaminadas, e infelizmente a perda vai ser muito grande. E isso não tem nada a ver com o que nosso Deus está nos colocando para chamar atenção. Isso é problema nosso, do homem. O Pai é nosso Pai, Ele é amor. Ele não quer o nosso mal. Ele quer apenas que nós acordemos e seguimos num caminho que deve ser seguido. Infelizmente, alguns governantes não estão seguindo esse caminho, Xavier. Infelizmente, né, João? Mas nós temos que ressaltar isso, e penso que isso é uma forma de despertar o senso crítico nas pessoas. Claro.
né, sobre essa questão da efetiva participação dos governantes responsáveis por uma grande parte da população ou por toda a população daquele país. Muito feliz a sua resposta, viu, João? Quero destacar aqui também uma pergunta que eu vou passar para a Mônica agora, que é da Ângel Carnelos. Muito obrigado, viu, Ângel? Ela pergunta, e está intimamente ligado a essa questão que o João respondeu agora. A Ângel pergunta o seguinte: o que o Espiritismo diz sobre o coronavírus e as vacinas? Bom dia, Ângel. Obrigada. Você está sempre aqui com a gente. E muito obrigada pela sua pergunta. Minha querida, é assim. O Espiritismo é uma doutrina que usa da razão, da lógica, da ciência. E nós sabemos, houve muita e ainda há muitas especulações com a origem do SARS-CoV, né? 2 que chama. E lendo alguns artigos aí na internet, de algumas revistas científicas, eles colocam por terra a possibilidade desse vírus ter sido manipulado em laboratório por uma série de questões que eles fizeram de experiências. Mas ainda há dúvidas em alguns meios. Mas seguindo o caminho científico, o coronavírus ele teve origem lá em Wuhan, lá na China, que são um vírus lá que está numa espécie de morcego, mas a questão ali foi a manipulação, como manipularam esse animal e esse vírus, então, adentrou no corpo humano. As pesquisas dizem, inclusive, que ele já existia há muito tempo e que ele foi criando força, porque ele foi ocupando o hospedeiro que somos nós, ele foi criando força e chegou no modelo que nós temos hoje e que se espalhou por todo o planeta, tornando essa pandemia de uma forma que nos colocou num pé de igualdade, né? Antigamente a gente olhava uma pessoa de máscara, a pessoa se sentia até constrangida porque estava fazendo um tratamento, tinha que usar máscara. Hoje você é o contrário, você olha uma pessoa sem máscara, você fala, nossa, você olha com aquele olhar, né? Até de reprovação, infelizmente, é uma verdade. Então, o coronavírus trouxe isso, nos colocou num patamar de igualdade, da nossa fragilidade, do quanto somos, como eu já disse, efêmeros, nós não somos perenes, quanto a vida é frágil. Então, o coronavírus, explicado pelo Espiritismo, tem esse olhar científico e tem esse aproveitamento moral, esse momento que nós temos que parar para refletir e para pensar nos nossos atos, pensar o quanto nós somos importantes, sim, para Deus, mas somos um grãozinho de areia nesse universo gigantesco, né? A nossa pequenez enquanto seres que precisam ainda evoluir muito, espíritos que ainda tanto precisam evoluir, e que nós somos fortes e maiores, sim, em conjunto, que nós somos capazes de melhorar as coisas em parceria, sendo uma comunidade humana no planeta Terra, que nós estamos chamados a isso, a olhar para o nosso próximo, a olhar para as nossas atitudes, a rever valores. Muitos valores, eu tenho certeza que muitas pessoas pararam durante todos esses meses, que nós estamos, assim, mais introspectivos no início, mais, agora um pouco mais relaxados, é verdade, porque a gente se habitua, né? O ser humano rapidamente se adapta a situações, então ele acaba relaxando um pouco, que nesse momento é incorreto, mas todos nós tivemos a oportunidade de parar, rever, olhar para os nossos familiares, olhar para aqueles que moram dentro da nossa casa, essa convivência, porque conviver ainda passava, né? Então, a questão da família, o espírito, tem esse olhar que o coronavírus, essa questão da pandemia nos trouxe, o olhar para a família, olhar para o próximo, a olhar para nós mesmos, abrir os guarda-roupa e ver que tanta coisa desnecessária, material que a gente tem, que a gente precisa cuidar mais do espírito, cuidar mais do amor, cuidar mais do próximo, nos tornarmos mais voluntários, no sentido de auxiliar para amenizar a dor do outro, sem nenhum outro interesse a não ser amenizar a dor do outro. Olha que coisa linda, né? Esse aspecto que a gente mexe com a nossa moralidade, com nossos sentimentos, com os nossos pensamentos.
Com relação à vacina, vou voltar a falar, a ciência está dando passos gigantescos na tecnologia, gente, isso é uma maravilha. É verdade que ainda estamos em testes, é preciso verificar? Sim, todos os cuidados é preciso ter? Sim, mas dizer que a vacina é uma coisa que não pode ser tomada, não, a gente tem a tecnologia a nosso favor, então eles estão aproveitando a tecnologia que, com certeza, eu já vi alguns estudos lá atrás e que foram chamados a colocarem em prática nesse momento. Olha que coisa maravilhosa, gente se debruçando dia e noite para salvar milhões de vidas, 8 milhões de pessoas no planeta Terra. 8 bilhões de pessoas é muita gente, é muito espírito. É verdade também, Ângela, que nem todos estão olhando para a situação com este olhar, estão percebendo isso, desculpa a redundância. Nem todos estão vendo ou percebendo isso, ainda continuam agindo como se nada tivesse acontecendo, de forma um tanto quanto irresponsável, mas ainda assim, nós seremos ainda chamados, muitas vezes, a nossa responsabilidade. Então, o coronavírus, nessa etapa da nossa vida, nessa nossa geração, tem trazido essa possibilidade através do olhar do Espiritismo. Vamos nos reformular, vamos nos reformar, vamos nos tornar seres melhores, porque é uma grande oportunidade da gente fazer isso, rever valores, e olhar mais para a espiritualidade, olhar mais para o próximo, exercitar a caridade fraterna que Jesus nos ensinou. Isso é muito importante. Isso também é uma das leis divinas, né? A lei de amor, a lei de igualdade, né? A lei vamos nos unir neste amor, nessa possibilidade. Teve sofrimento? Teve. Tem sofrimento? Tem. Mas vamos tirar o máximo de proveito dessa situação. Isso é resiliência. Perfeito, Mônica. Muito obrigado. E você, com essa resposta, acaba, inclusive, respondendo outra pergunta feita pela Cecília, em que ela coloca se a questão do vírus é um castigo de Deus, né? Nós já tivemos a oportunidade de abordar com muita propriedade, tanto você quanto o João, essa questão, né? Deus não seria incoerente com as suas atitudes e com seus filhos, né? Que ele nos criou com tanto carinho, com tanta sabedoria. Ele iria criar um vírus para nos castigar, né? Como alguns apregoam por aí. E ainda aproveitando, se a Mônica me permite, essa semana saiu numa revista científica de que, na verdade, essa questão de Wuhan é ainda contraditória, porque isso já existia, por exemplo, em laboratórios nos Estados Unidos. E os maiores laboratórios estão nos Estados Unidos, né? Então, eles dominam toda a parte da ciência no mundo todo, né? Profissionais se sujeitam a ser dominados por essas grandes fábricas de remédios do mundo todo, grandes laboratórios. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E é por isso que nós temos que sempre privilegiar a ciência. Como bem disse a Mônica, a ciência está aí para descortinar, né? Para ampliar o conhecimento e a sabedoria. E cabe a nós, temos o senso crítico de separarmos o joio do trigo, que são parecidos, mas não são iguais. Quero aproveitar a oportunidade também e ressaltar aqui a participação do Fábio Longo. Ô, Fábio, muito obrigado pela sua participação também. A nossa companheira Cidinha também está nos assistindo. Muito obrigado, Cidinha. Ainda tem uma pergunta sua que eu vou fazer já para o João. E eu vou aproveitar essa oportunidade e vou passar para o João uma outra pergunta que a Cida nos colocou, que é muito interessante, viu, João? Por não. A necessidade de destruição é a mesma para todos os mundos? Complicado, né? Mas dentro do que a gente conhece, dentro do que a doutrina espírita nos informa, nos dá a conhecer, graças a Deus nós temos essa possibilidade de poder nos instruir. Todo esse universo foi criado por Deus. Claro. Então, para mim, essa situação vale para todos os mundos.
É claro que para cada mundo tem um peso, porque nós temos vários mundos, né? Nós temos o mundo da regeneração, o mundo espiritual, o mundo como é que fala, inferiores, de expiação, né? Então, para cada um desses mundos, naturalmente, deverá estar ocorrendo alguma coisa diferente do outro. Por exemplo, um mundo de espiritualidade, esses flagelos devem ser diferentes. Eu não tenho a capacidade de estar dizendo que é diferente ou não. Eu acredito que seja diferente porque eu acredito em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu creio no amor dele pelos seus filhos. Então, cada um tem que buscar no seu patamar de espiritualidade essa resposta. Eu acho que aqui na Terra nós estamos tendo uma oportunidade, ele está nos dando uma oportunidade de crescimento, para que nós possamos evoluir para um mundo de regeneração. Só que nós ainda não estamos conscientes disso, Xavier. Você falou de ecologia, a Mônica falou de todos os problemas dos flagelos. Isso tudo significa o quê? Que nós ainda não estamos totalmente conscientes dessa nossa necessidade de tornar o nosso crescimento espiritual. E se não fizermos isso, nós vamos viver por muitos e muitos anos, ou então, né, nós que acreditamos na reencarnação, vamos ter que voltar aqui muitas e muitas vezes para poder ganhar mais um degrauzinho no nosso, né, na caderninho lá de notas do nosso Deus Pai, né, Xavier? Eu penso dessa forma, né, Xavier? Perfeito, João. Muito obrigado. E se você me permitir, eu só gostaria de fazer uma divisão da questão de mundos, né? No caso do planeta Terra, nós somos um mundo de provas e expiações. Então, nós somos direcionados para cá para que a gente possa evoluir, se transformar e chegarmos no mundo melhor, por exemplo, no mundo de regeneração, que pode ser também aqui no planeta Terra. Aliás, como afirma dois grandes mentores espirituais, Joana de Ângelos, que é através de Divaldo que ela faz as suas mensagens, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, eles já afirmam peripateticamente de que nós já estamos com um pé dentro do mundo de regeneração, mas o outro ainda continuando provas e expiações, né? O que é esse procedimento? É a nossa transformação moral. É isso que vai fazer com que a gente saia da condição de provas e expiações para a regeneração, né? É a nossa modificação moral. É isso que está ainda nos impedindo de estarmos com os dois pés fincados na regeneração. E pasme, teremos novidades no mundo de regeneração. Olha que coisa maravilhosa. No mundo de regeneração, nós iremos nos comunicar telepaticamente. Aquilo que eu escondo no meu pensamento hoje, no mundo de regeneração, você não vai conseguir fazer. Nós vamos ter a capacidade de levitar. Aquilo que os astronautas fazem lá no espaço, nós vamos ter possibilidade de fazer no mundo de regeneração. Mas, ainda assim, no mundo de regeneração, nós ainda vamos ter uma fagulha do nosso lado animalesco. Ou seja, nem tudo é perfeito. Existem outros mundos superiores e outros mundos inferiores ao de provas e expiações. Haja visto que Chico Xavier diz assim: está chegando o momento da separação do joio e do trigo. Aqueles espíritos que insistirem em praticar atrocidades não estarão mais reencarnando no planeta Terra, porque já foi lhe dado todas as oportunidades possíveis para que ele possa evoluir, para que ele possa se transformar. E ainda assim, ele persiste em cometer atrocidades. O que vai acontecer com esse espírito? Eles vão estar reencarnando em novos mundos, com outros espíritos que têm as mesmas afinidades. Olha como o nosso Pai é maravilhoso, né? Ele dá essa oportunidade sempre. Ele jamais
nos cessa ou ceifa o nosso livre-arbítrio. Mas nós vamos ter que conviver com aqueles que são afins a nós. E temos os mundos superiores, onde tem os espíritos elevados, espírito de luz, como o nosso irmão Jesus, que se preparou durante 1000 anos para estar aqui conosco. Feito esse complemento, viu, João? Se você, com a sua permissão, Opa, é claro. Com certeza. Eu quero colocar mais uma pergunta, e agora vai para a Mônica, viu, Mônica? Uhum. Também é uma pergunta da Cida. Olha que coisa maravilhosa. Ela diz o seguinte: o homem, os flagelos, não seriam também provações morais ao fazerem que ele se defronte com as aflitivas necessidades? Olha que pergunta maravilhosa da Cida. Sim, é verdade, né, Cida? Tudo tem um propósito, nada acontece por acaso no nosso planeta, na nossa vida, nada acontece por acaso. Então, Deus, na sua sabedoria infinita, se aproveita desse momento, porque Ele sabe também que nós precisamos avançar, né? E como eu já disse anteriormente, esses flagelos provocam, sim, reações em nós que nos tiram da nossa inércia mesmo, da nossa inércia moral, intelectual, né? Quantas pessoas, depois que passam por situações tão dolorosas, de desencarne de parentes queridos, não se mobilizam para fazer ações para auxiliar outras pessoas. Não é? Criam associações, criam algum tipo de instituição, buscam através de atos políticos, ou vão cobrar da nossa política, dos nossos políticos, melhoras, cuidados. Vejam, a gente tem um exemplo aí, que aconteceu no ano retrasado já, né? Teve Mariana, teve Brumadinho. Aquilo foi uma loucura, né? Mas poderia ter sido evitado. Não foi? Quanta dor, né, trouxe para tantas pessoas. Mas hoje, a gente lê nos noticiários, né, também a gente tem que guardar as devidas proporções, mas, com certeza, hoje eles já estão trabalhando de uma forma, ou buscando trabalhar com novas tecnologias, para não ter aquelas barragens. Né? Olha que, usando da tecnologia de novo, do intelecto, do conhecimento, né, para melhorar, guardar as devidas proporções, é lógico, a gente sabe todo o interesse econômico que há por trás disso, tá? Mas não importa. São motivados, são cutucados a fazerem coisas para ajudar, para auxiliar, para não prejudicar o outro, utilizando os rejeitos para fazer tijolos, reaproveitando a água daquelas mineradoras para aproveitar de novo, para continuar na mineração. Então, existem outras tantas possibilidades aí que eles estão fazendo e estudando para não prejudicar o outro, para amenizar, para que não aconteça o que aconteceu. Então, foram despertados na sua consciência, de uma maneira trágica, né, que nós podemos dizer trágico, na verdade, o trágico na vida é só a morte, como nos ensinam os espíritos lá no Livro dos Espíritos. A única coisa que é de trágico na vida é a morte, e ela vai acontecer de qualquer forma, seja individualmente ou seja coletivamente. Então, realmente, eles são chamados, sim, nós todos somos chamados, e todas as pessoas que estão no entorno, como eu já disse, para praticar a caridade, são chamados a sair do olhar do seu umbigo, sabe? Só olho para o meu, estou cheio de problema, eu tenho minha família para cuidar. Aí, de repente, acontece algo assim, as pessoas param de olhar só para si e acabam se doando. E não só coisa material, doando um tempo, indo lá, perguntando se precisa de alguma coisa, fazendo alguma coisa de uma outra forma, dando um ombro, dando um abraço, levando água, levando comida, levando roupa, que é um momento emergencial. Então, somos, sim, chamados a melhora moral, intelectual, também nesses flagelos. Perfeito, Mônica. Muito feliz a sua colocação. E, se você me permitir, eu só gostaria de reportar ao que eu falei agora há pouco, né? A questão da moral é que está dificultando a nossa caminhada para o mundo de regeneração. Enquanto nós tivermos na nossa questão moral o egoísmo exacerbado da forma que está,
nós teremos ainda algumas coisas a passar, como, por exemplo, esse flagelo do coronavírus, né? Gostaríamos, inclusive, de abordar com maior propriedade o que Chico Xavier nos comentou através da doutora Marlene Nobre. Ele já sabia que nós iríamos passar por esse flagelo, porque Chico era um espírito de luz. E nós só estamos passando por esse flagelo porque poderia ter ocorrido a Terceira Guerra Mundial. E se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, o nosso planeta Terra já iria estar totalmente destruído. Então, a pleiade de espírito, reunidos e organizados por Jesus, junto com outros espíritos de luz, vamos mandar, né, ou vamos fazer ocorrer o flagelo, para despertar nas pessoas a questão da consciência crítica e do seu papel enquanto ser espírito aqui encarnado. Que papel que cada um de nós tem que desenvolver dentro da sociedade? Pensemos, cada um de nós temos uma responsabilidade enquanto espírito aqui encarnado. E para isso eu tenho que pensar na minha questão moral, no meu egoísmo, no meu radicalismo, na minha intolerância. Pensemos, olha que grande oportunidade que Deus nos está dando para podermos, através dessa pandemia, superarmos a nós mesmos. É por isso que eu disse no livro de Transição Planetária que já existem outros seres, espíritos mais evoluídos, que já estão entre nós para nos auxiliar a fazer essa passagem para o mundo de regeneração. Fala, Mônica! Só queria dizer uma coisa. É bom lembrar também que tudo que a gente vive no mundo dual, né? Bem e mal. E tudo que é correto, que é bem, que é ético, as leis divinas, essas leis morais, elas estão em nós, adormecidas, mas são latentes. Então, esses eventos, muitos eventos acontecem nas nossas vidas para que nós despertemos para eles, para que eles para que eles emerjam, para que eles venham à tona e nós possamos praticar aquilo que é o nosso propósito aqui, auxiliar, evoluir, nos melhorar e auxiliar o próximo. Então, eles estão lá guardadinhos na nossa consciência. Essas coisas vêm realmente cutucar, nos empurrar para que a gente desperte. Perfeito. Nada é por um acaso, não é, João? Nada. Inclusive, Chagas, me permite dar um complemento. Deus nos deu a capacidade de crescermos intelectualmente. E isso deveria vir junto com a moral. Para aí as pessoas entenderem o que a Mônica falou do bem e do mal. Só que a moral, como você também já disse, ela não evoluiu tanto quanto o intelectual. E isso é que nós estamos tentando fazer. Tornar o intelectual e moral dentro do mesmo patamar para que as pessoas possam, então, definir o que é o bem e do mal e nos ajudarmos para que as coisas melhorem para todos nós, né? Ok, quero ressaltar aqui, muito obrigado, João, também pela sua participação, como sempre, muito significativa. Quero ressaltar aqui a nossa companheira Monique Papa, que está aqui conosco. Ô, Monique, muito obrigado pela sua presença. E também o Robson Barbosa. Ô, Robson, muito obrigado. A Neide Lima. Oi, Neide, muito obrigado pela sua participação. A Tânia também está aqui conosco participando. E como estamos chegando ao final do nosso programa, que peninha, né? Temos mais uma pergunta que nós vamos responder, que é a do Cido, nosso companheiro. O Cido coloca o seguinte: algumas pessoas acreditam que o coronavírus veio para transformar as pessoas para melhor. Porém, temos visto que pessoas que continuam com o mesmo comportamento. Será que, na realidade, essa situação caótica pela qual estamos passando tem demonstrado que o vírus está fazendo muito mais do que transformar, está revelando quem somos? É isso, Mônica? O que você acha disso? Uma pergunta interessante do Cido, que isso aqui dá uma palestra. Essa pergunta do Cido dá uma palestra.
Verdade. Já falou tudo, Cido. Revelar quem somos, né? Verdade. Gente, e como está revelando, né, Cido? Como está revelando, a gente fica chocada ainda. E vamos ficar chocados por muito tempo, né? Como nós somos. A gente pergunta assim, como é que a gente está passando por uma situação tão difícil, o outro não olha para o lado, né? Ainda não desperta. É o grau, é a sintonia. São grupos que se sintonizam ainda. E nós não vamos melhorar de um salto. Não vai todo mundo, não vai ser o planeta, os 8 bilhões de pessoas que existem no planeta que vai melhorar de pronto. Não existe salto, né? Cada um no seu jeitinho, cada um no seu momento, cada um do seu jeito, né? Cada um com a sua capacidade intelectual, né, João? É isso aí. A educação, gente, a educação está inserida nisso. A gente já parou para pensar o quanto a educação está inserida nesse comportamento e quanto a educação, principalmente no nosso país, ainda é falha. Eu estou falando da educação formal e estou falando da educação de casa, né? Do exemplo. O exemplo. Então, isso está muito envolvido nesses comportamentos que a gente vê, tipo, eu não estou nem aí, comigo não pega nada. Eu fico aqui imaginando, agora é um questionamento meu, tá, Cid? Como é que essas pessoas ficam sabendo, por exemplo, que elas não estão nem aí e pegam o vírus, levam para casa e o pai, o avô, um tio fica doente e desencarna? A gente tem que orar muito. Muito, muito. A oração vai auxiliar, vai reverberar. Ao invés de a gente ficar falando mal, eu acho que nós temos que fazer um movimento inverso. Vamos orar para que as pessoas despertem naquilo que eu disse há pouco, do que está guardadinho lá dentro de nós e que nós precisamos fazer melhor. E também a pandemia trouxe também a questão da desigualdade latente. Ficou gritante o quanto a desigualdade, não só no nosso país, mas como no mundo, em vários locais, é gritante também. Pela questão de saneamento, por questões tantas outras, né? Que a gente fala, tem que ter tal comportamento, lavar a mão, usar água, mas tem gente que não tem. Né? Então, a gente ficou gritante essa desigualdade, esse comportamento das autoridades e, infelizmente, a gente ainda vai continuar vendo muito disso, mas a gente tem que orar. Orar para que a gente reverbere, envie pensamentos de luz para esses locais, para as pessoas. E, lógico, olhar para nós também com muita humildade e ver o que nós precisamos consertar, o que nós precisamos melhorar, se nós estamos realmente sendo responsáveis, se nós estamos realmente aproveitando a oportunidade. Ao invés de apontar e acusar o outro, vamos olhar para nós também. Vamos olhar para dentro de casa, para os nossos exemplos. Perfeito, Mônica, muito perfeita a sua colocação, e estamos efetivamente chegando ao nosso final de programa, mas eu quero aqui exaltar uma colocação que a Monique Papa nos faz, que é perfeita. Quando nós falamos sobre o mundo dos inferiores, de provas e expiações, regeneração e mundo de espíritos de luz, ela faz uma colocação extremamente pertinente e é importante. A Monique Papa comenta: eu acredito que nos mundos perfeitos não há necessidade mais de destruição. Ela é necessária no nosso planeta, porque somos imperfeitos. Então, no nosso planeta Terra, nos mundos inferiores, com certeza, essa questão dos flagelos, da destruição, ainda vão ocorrer, porque nós somos imperfeitos. Parabéns, Monique, por essa colocação. Quero ressaltar aqui também a participação da Isabel, da Angélica, da Rosângela Sorbara, as filhas de nossa querida amiga Francisca Sorbara. Ô, Francisca, muito obrigado pela participação de todos vocês. E, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. E eu vou pedir as considerações finais da nossa companheira Mônica. Por favor, Mônica.
Você falou no início que nós estamos baseando num texto que você pegou, né? Nós temos da internet, e eu gostaria de ler dois parágrafos bem pequenininhos do que o Wanderson Silva escreveu nesse texto. Me permite, Xavier? O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará. Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Obrigada, gente. Um grande abraço a vocês. Beijo. Perfeito, Mônica. Agora vamos às considerações finais do nosso irmão e querido amigo João Luiz. Por favor, João. Bom, eu também tinha alguma coisa para ler aqui, mas é um pouco muito longa, e parte do que a Mônica já falou. Tudo passará. Nós temos que acreditar em Deus, temos que acreditar em Jesus, que vão nos ajudar. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos cuidar para que as coisas não piorem. Então, vamos orar, vamos estar sempre com Deus no nosso coração, e aquela que Ele nos ensinou, aqueles 2 mandamentos que Ele nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Se nós fizermos isso, com certeza, acho que conseguiremos dar um passo gigantesco para melhorar esse nosso planeta e diminuir todos esses flagelos que nós estamos sofrendo. É isso que eu queria te falar, Xavier. Muito obrigado. Obrigado pelo seu encerramento e as suas considerações finais. E sobre esse trecho que a Mônica leu, que está no texto do Wanderson, nós vamos colocar à disposição, porque é um final muito bonito, né? Essa parte final do texto que nós usamos como referência para podermos falar desse tema hoje. Então, nós vamos colocar à disposição, ou pode ser procurado na própria FEAL, né? Que vocês vão encontrar. Mas nós deixaremos à disposição de todos. E para concluir, eu diria a vocês o seguinte. Eu acredito piamente que esse flagelo, que toda essa situação passará sim. Chico diz isso com grande frequência. E que saibamos tirar ensinamento de todas essas situações. E eu acredito piamente de que a população do nosso planeta Terra, como um todo, estará muito melhor do que estava antes. E nós podemos exemplificar dizendo o seguinte: o mal que a Mônica comentou anda de tamanco, e o bem anda de chinelo havaiana. E aí fica a pergunta: qual dos dois fazem mais barulho? Um forte abraço a todos. Muito obrigado por nos ter acompanhado nesse nosso programa que acabou. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Um abraço fortinho para todos vocês. Obrigado. Obrigado, meu pai.